10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bom, agora vamos aí para a segunda pergunta. Então, uma indústria de artigos esportivos fez uma pesquisa de mercado com 1.500 pessoas que deveriam responder sim ou não a cada uma das seguintes perguntas. Primeira pergunta: você pratica caminhada? Segunda pergunta: você pratica corrida? Terceira pergunta: você pratica musculação? O resultado da pesquisa foi apresentado na tabela seguinte, ó. Então, na primeira coluna tem as perguntas e na segunda coluna a quantidade de pessoas que falou sim para essas perguntas. Por exemplo, ó, para a pergunta 1, você pratica caminhada? 800 pessoas falaram sim. Para a pergunta 2, você pratica corrida? 332 pessoas falaram sim. Para a terceira pergunta, você pratica musculação? 618 pessoas falaram sim. E se juntarmos aqui, ó, essas três primeiras perguntas, o total já vai ultrapassar as 1.500 pessoas que foram entrevistadas. E isso porque algumas pessoas responderam sim para mais de uma pergunta, que é o que está sendo apresentado nas linhas seguintes, ó. Por exemplo, 118 pessoas falaram sim para as perguntas 1 e 2, 172 para as perguntas 1 e 3, 110 falaram sim para as perguntas 2 e 3 e 70 pessoas falaram sim para as três perguntas. Agora, de acordo com esses dados, quantas pessoas responderam não a todas as perguntas, certo? Então aqui são as que falaram sim, mas quantas falaram não? Isso é, será que alguma falou não? Então vamos ver. Solução: sejam o conjunto U, o conjunto das 1.500 pessoas entrevistadas. Então vamos representar aqui, ó, essas 1.500 pessoas, elas devem estar aqui, ó, dentro desse retângulo azul, que representa o conjunto universo, que é formado por todas as pessoas entrevistadas. O conjunto A é o conjunto das pessoas que responderam sim para a pergunta 1. Olha aqui o conjunto A. Quem falou sim para a pergunta 1, ó, estará aqui dentro do conjunto A. O B é o conjunto das pessoas que responderam sim para a segunda pergunta. Olha só. Então, quem falou sim para a pergunta B estará aqui, ó, dentro desse círculo vermelho. E C é o conjunto das pessoas que responderam sim à pergunta 3. Ó. Então, está aqui, ó. Quem falou sim para a pergunta 3 estará nesse círculo amarelo. Então, chama a atenção mais uma vez aí, ó. No caso, se nós temos aqui 3 quesitos, então teremos 3 diagramas. Na questão anterior, nós tínhamos apenas 2 quesitos, 2 produtos. Então, tínhamos apenas 2 diagramas. Porém, da mesma forma que na questão anterior, nessa aqui nós iremos começar, olha, com a intersecção dos 3 elementos. Iremos preenchendo esses diagramas de dentro para fora, certo? Vejamos como, ó. Aqui estão eles novamente. E vamos lá. Primeiro, nesse tipo de problema, convém indicar inicialmente o número de elementos da intersecção dos conjuntos, ou seja, dos 3 conjuntos. Assim, escrevemos o número 70 na região que corresponde à intersecção B e intersecção C. Como assim, ó? 70 foi o número de pessoas que falou sim para as 3 perguntas. Ou seja, esse 70 deve estar no espaço em que corresponda aos 3 conjuntos, que é essa intersecção aqui, ó, que pega, ó, o conjunto A, pega o conjunto B e pega o conjunto C. Ó. Então, 70 ó, estará aqui, ó, no meio. Segundo, a seguir, devemos indicar o número de elementos das intersecções dos conjuntos 2 a 2. Ou seja, olha aqui, ó, A intersecção, no caso aqui, ó, A intersecção B, A intersecção C e o conjunto aqui, ó, B intersecção C. Então vamos pegar 2 a 2, ó, A e B, A e C
e B e C. Nesse caso aqui, ó, como o número de elementos de A intersecção B é 118, ou seja, a intersecção B está dividida nessas duas partes. Ó. Então, aqui, essas duas partes juntas, elas devem representar 118 elementos. Como já indicamos 70 elementos, então faremos o quê? Uma subtração. 118 menos 70 resulta em 48. Então, teremos 48 elementos pertencentes, no caso, não à intersecção, mas sim a esse espaço que pertence estritamente a essa intersecção, a intersecção B. Ó. Então, ó, a intersecção B tem 118 elementos. Como já tem 70 aqui, ó, então vamos completar com 48, completando assim, ó, os 118 elementos. Então, completamos aqui a intersecção B. Próximo passo, ó. Como o conjunto A intersecção C, ó, A intersecção C, tem 172 elementos, essas informações nós estamos encontrando lá na tabelinha, estava no início do problema. Então, como a intersecção C tem 172 elementos, e já indicamos 70, da mesma forma que fizemos a intersecção B, vamos fazer com a intersecção C. Ó. São 172 elementos, estarão divididos nesses dois espaços. Como aqui já tem 70 elementos, então 172 menos 70 resulta em 102 elementos, que virá aqui, ó, para esse espaço vazio. Então 102 mais 70, então o total de 172 que está na intersecção de A e C, que é o que foi indicado lá na tabela. Como o conjunto B intersecção C tem 110 elementos, e já indicamos 70 elementos, nessa intersecção, faltam apenas 40. Ou seja, B intersecção C, certo? Deve ter 110 elementos. Ou seja, B intersecção C está dividida nessas duas partes. Ó. Deve ter 110 elementos. Como já foi representado 70, então vamos completar. Para comprar 110 menos 70, resulta em 40. Então completamos aqui, ó, com 40. Lembrando, pessoal, quando é dito o espaço A inter B inter C, é os que falaram sim para os três ao mesmo tempo, para as três perguntas, está aqui. Ó. Quando é dito A inter B, então, são os que falaram sim para A e B ao mesmo tempo. Quando se diz A inter C, são as pessoas que falaram sim para A e C ao mesmo tempo. E assim por diante. Então vamos lá, já colocamos aqui, ó, a intersecção dos três, a intersecção 2 a 2. Agora vamos para a terceira parte. Ó. Como o número de elementos do conjunto A é 800, ou seja, 800 pessoas falaram sim para a pergunta A, e já indicamos quantos? Indicamos aqui, ó, 102, ó, o conjunto A é esse de verde. Então, 102 mais 70 mais 48. 102 com 48 dá 150, 150 com 70, 220. Então, olha, o conjunto A deve ter 800 pessoas. Como já foram indicados 220, então vamos fazer a mesma diferença. Ó. 800 menos 220 resulta em 580. Então, 580 responderam sim somente para o conjunto A. Certo? Continuando, ó. Como o número de elementos do conjunto B é 332, que está lá na tabelinha, e nós já indicamos 158, como é que eu sei que é 158? Vamos lá no conjunto B, é o amarelo, e vamos somar os 40 mais 70 mais 48, totalizando 158. Então vamos fazer a diferença. Ó. 332 menos 158 resulta em 174. Então esses 174 falaram sim só para a pergunta B. Da mesma forma, ó, como o número de elementos de C é 618, ou seja, 618 pessoas falaram sim para a pergunta C, e já colocamos 212, ou seja, o C está aqui de vermelho. Então, 102 mais 70 mais 40 dá igual a 212. Então, vamos subtrair. Ó. 618 menos 212 resulta em 406. Então, esses 406 falaram sim só para a pergunta
C. Finalmente, indicamos por X o número de elementos que responderam não às 3 perguntas, ou seja, quem respondeu sim para alguma pergunta está aqui dentro dos diagramas. Quem falou não deve estar fora, certo? Como nós não sabemos a quantidade de pessoas que falaram não, então vamos representar essa quantidade de pessoas pela letrinha X, certo? Pela variável X, ó. Então, aqui está X. Aí, o que é que vai acontecer agora? Nós vamos pegar aqui o total do conjunto universo, que é o quê? É a soma de todas as pessoas que falaram sim, somadas também com quem falou não, o valor X. E deve totalizar o quê? As 1.500 pessoas que foram entrevistadas. Então, dessa forma, como o número de elementos do conjunto universo é 1.500, então, olha só o que é que nós temos. Olha, mais uma equação. Olha. Então, X, que é o número de pessoas que falaram não para todas as perguntas, e esses valores aqui que estão dentro do diagrama, ó, 174, 48, 70, 40, 580, 102 e 406. Independente da ordem, já que é uma soma, certo? Então, a ordem aqui não vai influenciar. Porém, a soma de todos esses elementos tem que totalizar o número de elementos do universo, que é 1.500, certo? Então, uma equação de primeiro grau, vamos resolver, isolar a variável x, e o x no caso, será a resposta procurada, da pergunta procurada. Ó, somando 174 com 48, com 70, com 40, com 580, com 102 e com 406, resulta em 1.420. Então vai ficar x mais 1.420 igual a 1.500. Vamos isolar o x. Então 1.420 está positivo no primeiro membro, passa para o segundo membro negativo. Então x é igual a 1.500 menos 1.420. Ó. Então x é 80, ou seja, concluímos que das pessoas entrevistadas, 80 responderam não às 3 perguntas. Tá bom?